Boa noite, família. Graça e paz sejam multiplicadas aí sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Eu só corrigir uma coisa aqui que a claridade tá pegando aqui hoje. Pronto, acho que agora vai ficar melhor. Beleza. Pronto. Então, grande privilégio a gente poder estar juntos mais uma vez. Vocês podem ver aí pelo cenário aí, né, que nós estamos em casa. Chegamos aqui ontem à noite, graças a Deus, e encontramos tudo bem, muito bom, ainda que seja por um breve tempo, né? E a gente está numa maratona aí, assim, de atender algumas situações assim domésticas bem importantes, né? Bem sensíveis. E muito bom. Todos vamos chegando aí, tomando lugar à mesa, graças a Deus, essa mesa preparada pelo Senhor. Um tempo muito especial ontem, né? Eu fui ver a live de novo ontem, e na hora que eu estava fazendo, eu ouvia lá o canto dos passarinhos, mas depois, ouvindo assim com mais atenção, meu Deus, né? Que orquestra de pássaros lá, muito legal. Foi um tempo assim realmente muito especial. Muito bom, né? A gente poder conversar, falar daquelas coisas lá. Muito bom. E agora a gente está aí, mais uma temporada aí, né? De hoje até sexta-feira, se Deus quiser. Uma semana importante na vida aí da nossa nação, muita mobilização, né? Muita movimentação aí, e a gente só tem orado para que tudo aconteça realmente assim, em paz, em graça, né? em expressão assim de maturidade, expressão de equilíbrio, né? Em nome de Cristo Jesus. Então, muito bom. Queria ter uma palavra de oração agora, e colocando mesmo nossos corações diante de Deus e pedindo direção do Senhor, daquilo que Deus está movendo no nosso coração para a gente compartilhar aí durante esses dias, de hoje até sexta-feira. Amém? Muito legal, assim, muito bom os comentários, né, que vão chegando aí, os testemunhos que vão sendo compartilhados. A gente fica muito alegre de ver assim como esse tempo nosso aqui juntos tem abençoado e transformado a vida de tanta gente, fortalecido os corações, né? Gerado relacionamentos em Deus. Muito bom. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus bendito, Pai eterno, Senhor de toda a bondade. O Senhor é bom, só o Senhor é bom. E nós olhamos para o Senhor e queremos mesmo ver, ó Deus, discernir a tua bondade. Na tua infinita e maravilhosa bondade, o Senhor garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que andam, que conhecem ao Senhor, que evocam, que se submete à soberania dos teus desígnios. É exatamente porque o Senhor é bom, não há medo no nosso coração, e a gente se lança, a gente se entrega, Senhor, para dizer: venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, seja assim na terra como ela é determinada, estabelecida nos céus. Que venha e através de nós a tua vontade seja manifesta em toda a terra, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, eu tenho sentido de Deus assim cada vez mais. Às vezes a gente insistir, né, em certas reflexões, porque a gente percebe que elas são de fato desafiadoras, né? E na medida em que a gente vai meditando sobre isso, a gente vai desfazendo, né? A gente vai derrubando fortalezas no nosso entendimento. Eu estava conversando com o irmão ainda ontem sobre isso.
A gente tem uma tendência de querer tratar as coisas assim com muito pragmatismo, né? E não entender muitas vezes a construção do pensamento. Paulo diz uma coisa muito forte, ele diz: aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Então, existe a mentira, existe a não mentira e a verdade. Então, a mentira é óbvia. Mentira é aquilo que é obviamente, né, um engano. Mas existe uma forma de engano que não é óbvio, que ao mesmo tempo que não é mentira, também não é a expressão da verdade. O diabo usa muito desse artifício, né, de dizer alguma coisa. Então o diabo fala, ele cita algumas falas de Deus, e portanto quando ele cita uma fala de Deus, ele não está mentindo, mas a forma, o espírito, a intenção com que ele coloca isso, apesar de não ser mentira, também não é a expressão da verdade. Paulo chama isso de sofisma. O que é um sofisma? É aquele que tem a aparência, tem a estrutura. É uma coisa que, do ponto de vista objetivo, está certo, não está errado, mas não é bom. É um lícito que não é bom. Então, a gente às vezes está vivendo esse mundo sofismático, né? Isso é muito comum dentro do ambiente da igreja. Por isso que Paulo diz que nossas armas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Aí ele faz um ponto. E o que ele chama de fortaleza? Desfazer, desconstruir sofismas, formas equivocadas de pensamento, que você não pode de maneira objetiva dizer que seja uma mentira, mas também você não pode afirmar que seja uma expressão da verdade. Quando Jesus vai ser tentado no deserto, o diabo usa de afirmações que não são mentirosas, porque ele como ele tentou o homem? Ele tentou o homem. Então ele coloca ali dentro do que ele está falando uma informação, ele acrescenta um tipo de informação dentro do que está sendo dito. Aí o que está sendo dito no seu todo não é mentira, mas não é mais a expressão da verdade, que ele está contaminado, né? Está roto, está enferrujado, está fermentado. Então é como se você colocasse um pouco de fermento. Os elementos estão lá, são os mesmos elementos, mas agora tem uma coisa fermentada, uma alteração na sua condição, no seu estado. Amém? Então, a gente às vezes tem feito certas afirmações como o povo de Deus, como a igreja, e aí baseado nessas informações a gente vai criando, a gente vai estabelecendo uma relação, né, com a vida carregada de sofismas, uma coisa que fica assim na forma de uma caricatura. É um desenho caricato. Muitas vezes nós estamos apresentando Cristo de uma forma caricata. Não chega a ser uma mentira, porque alguém vai olhar e falar, não, é Jesus, o Cristo. Mas é caricato, porque está comprometido na sua natureza e na sua essência. E isso acontece muitas vezes na forma como nós estamos anunciando o Evangelho. E às vezes na forma como nós estamos anunciando o Evangelho, no nosso zelo doutrinário, eu vou falar sobre isso, para reforçar o que nós vamos estar conversando essa semana. Veja o que é a característica da igreja nos últimos dias. Então, quando é enviada a carta à igreja de Éfeso, quem que é a igreja de Éfeso? É a mãe de todas as igrejas da Ásia. E o que representa a Ásia? Representa exatamente essa transição da igreja, de um mundo gentílico, dogmático,
legalista, no sentido de judaizante, porque era o mundo da lei, o mundo dos mandamentos, das ordenanças, e que não são para serem desprezadas, mas elas não são mais agora uma expressão plena, né? Então, aquela aliança, ela não tinha o poder de aperfeiçoar. Se ela fosse perfeita para produzir na nossa vida, ela não teria sido substituída por uma outra aliança, aliança de sangue, que é feita em Cristo Jesus, que implica um novo nascimento. E muitas vezes Paulo diz assim, ele escrevendo aos Gálatas, ele fala assim: muito me admira que vocês estão tão rapidamente deixando o evangelho da graça, da comunhão, do relacionamento, e voltando rapidamente às ordenanças, aos dogmas, às leis, né, ao pragmatismo, ao dogmatismo, a um legalismo. Então, eu tenho que entender que o evangelho vem de uma realidade judaica, então ele vem lá de Jerusalém, Judéia, que já é mais amplo, e Samaria. Samaria já envolve aqueles que são povo, mas não estão tão exclusivamente definidos como esse povo, né? São da relação, mas tem algumas ressalvas. E aí Jesus Cristo vai e cruza a linha. Então ele diz: vocês serão testemunhas em Jerusalém. Então não tem que ser testemunha em Jerusalém. Onde é que está ali a essência da cultura judaica, ou seja, daquilo que é o judaísmo na sua essência. Então tem que ser testemunha nessa realidade, tem que saber lidar com isso. Aí eu vou lidar numa situação já um pouco mais complexa, um pouco mais ampla, né? Que é a Judéia. Então agora eu estou deixando esse lugar sagrado, exclusivo, que é Jerusalém, e vou ter que aprender a comunicar o evangelho numa realidade mais ampla. Depois isso amplia ainda mais, fala: agora você vai comunicar a Samaria. Então eu tenho que estar preparado para aplicar isso, né? A Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então depois eu vou cruzar essa linha limítrofe daquilo que era a cultura judaica e vou entrar naquilo que é o mundo, né? Com as suas complexidades, com os seus desafios. Então nós não temos que forçar as pessoas a entender o evangelho dentro do nosso contexto. Nós é que temos que ser capazes de comunicar, de anunciar, de revelar o evangelho em qualquer contexto. E sempre evoluindo. E aí eu queria ler aqui, a carta de Jesus, então, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. É aquele que percorre a nossa vida. Então quem está nos dando essa palavra? Quem está nos dando essa palavra naquela linha limítrofe entre aquilo que é o mundo gentílico e o mundo judaico? Ele diz: conheço as obras que você realiza. Então eu sei que você é dedicado, empreendedor, uma igreja ativa. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Então são crentes perseverantes, esforçados e operantes. Sei que você não pode suportar os maus, gente zelosa da ética, gente zelosa do testemunho, e que vocês inclusive colocaram à prova aqueles que declaram ser apóstolos e não são, e vocês descobriram que eles são mentirosos. Então agora está falando o quê? Do zelo doutrinário, da diligência, do apuro, do rigor, da fidelidade às Escrituras. Ele diz assim: vocês têm perseverança e suportaram provas por causa do meu nome, sem esmorecer, sacrifício, dedicação, esforço. E aí Jesus diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Esse zelo, esse empenho, essa entrega, essa dedicação, sem afetos, amados, é repreensível. Por mais zelosa que a igreja seja, por mais dedicada, por mais empenhada, por mais
esforçada, sacrificial, tudo aquilo que todos os líderes estão fazendo, esforço, empenho, dedicação, evangelismo, trabalho árduo. Mas aí o próprio Jesus diz assim, para essa igreja que está lá na linha fronteiriça entre aquilo que seria esse rigor quase asséptico, né, que ele fala lá nos Colossenses, e aquilo que deveria ser nossa relação com as pessoas, está havendo aí uma ruptura, uma coisa que não podia acontecer. Ele diz, eu tenho contra você que vocês deixaram de ser afetuosos. Esse zelo, essa dedicação, se a gente não conservar os afetos, exacerba o direito. Então nós vamos ficando cheios de direito. E a palavra de Deus diz que por se multiplicar esse senso de direito, baseado exatamente nesse esforço, nessa diligência, nesse desejo, né, de não mentir, pode nos afastar da verdade. Aí a gente está pensando que é suficiente não mentir, mas a gente já não é mais a expressão da verdade. E aí o diabo conseguiu produzir um engano. Porque quando a gente era pecador, a gente era mentiroso. Mas quando a gente é prosélito, quando a gente é defensor dos nossos dogmas, das nossas crenças, quando a gente passa a ser defensor das nossas estruturas, das nossas metodologias, quando o que interessa é manter nossos ritos, nossa metodologia, nosso direito de cultuar a Deus, quando isso passa a ser o principal da nossa vida, então nós não somos mais uma mentira. A gente era uma fraude óbvia, evidente. Eu era um mentiroso evidente quando eu estava lá totalmente tomado de pecado. Mas agora que eu estou às vezes tomado de um zelo, de um rigor, eu não sou mais uma mentira. Eu não sou mentira. Porque às vezes eu sou um zeloso defensor desses dogmas, mas eu não sou mais a expressão da verdade. Porque a expressão da verdade está no amor. Por isso que é seguindo a verdade em amor. Por isso que Pedro diz, se nós não evoluirmos da nossa fé, do nosso fervor para os afetos, nós vamos ficar míope. Então isso é uma queda. E ele está dizendo, lembra então de onde você caiu, para que você não seja removido do seu lugar. E por que eu estou compartilhando isso, né? Porque agora eu quero voltar lá para Atos, o livro de Atos, e acompanhar um episódio aqui na vida de Paulo. Então, estava até marcado aqui. Aqui. Paulo em Atenas, né? Então, Paulo em Atenas. Então, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo até quem perguntasse, quem quer dizer esse tagarela, esse falante aí? Ele parece um pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão a dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse,
Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Por que eu estou compartilhando isso, amados? Porque Paulo está nos apresentando essa coisa do gentio, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar sobre isso. Ele fala do amor que nós temos que ter para esse gentio. Quem que é o gentio? É aquela pessoa devotada, aquela pessoa dedicada. Ele é um crente sincero. Há uma sinceridade. E aí, às vezes a gente quer tratar isso assim meio na brutalidade e na condenação, e aí a gente fica fazendo um confronto de divindades. E aí a gente pensa que o evangelho é eu ir lá e trazer o meu Deus para eles, e não ajudá-los a conhecer o Deus deles. Agora, só amando as pessoas, só com muito amor, só com muita assim graça no coração, favor mesmo, porque se você duvidar, se você não for uma pessoa bem resolvida, se você estiver preocupado com a sua reputação, se você estiver preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, se você estiver preocupado de ser mal interpretado, então, muita gente tem essa preocupação. Ah, mas e se ele não entender direito? E se levar para o outro lado? Pode ser que aconteça. Paulo foi lá, fez o papel dele, ensinou, e, no entanto, o grupo se dividiu. Teve gente que desprezou, teve gente que ficou curioso, mas deixou para uma próxima oportunidade, e teve gente que seguiu Paulo. Mas nós não vamos ter ninguém que vai seguir, que vai abraçar, se a gente não tratar isso entendendo que nós estamos tratando uma não mentira. É o que Paulo está dizendo. O Deus que eles adoravam, esse Deus desconhecido, é a realidade deles, não é mentira. Agora, não é também a expressão da verdade. Aí, em amor, amando essas pessoas, nós vamos ajudá-los na condição deles e não obrigá-los à nossa condição. Porque do jeito que às vezes a gente está tratando com as pessoas, fica parecendo que quem está com problema é a gente. Nós é que estamos inseguros, nós é que estamos com medo, nós é que estamos apavorados, nós é que estamos tratando isso como um jogo de perde e ganha. Às vezes nós estamos tratando essa situação como se isso estivesse em aberto. E não está em aberto, não está em aberto. Não é um perde-ganha, é uma vocação afetiva. A evangelização não é uma tarefa metodológica, missional. Às vezes a gente deu tanta ênfase na missão. Qual a missão? O que é a missão? A missão é levar o maior número de pessoas possível para o céu? Não. A missão de Cristo é revelar aos irmãos o coração do Pai. O que Jesus definiu como cumprimento da sua missão? Estou indo embora e tudo que eu recebi do Pai eu entreguei para vocês. Isso é missão. Essa é a missão. Cumprir a missão é encontrar o irmão e libertá-lo da sua ignorância. Ajudá-lo a compreender aquilo que, com toda sinceridade, ele está buscando, que ainda que de maneira equivocada. Então Paulo passeou no meio dos deuses, procurando encontrar aquele ponto de tangência para que ele cooperasse com os irmãos para resolver o problema deles. E às vezes nós estamos fazendo um tipo de evangelismo como se a gente quisesse resolver o nosso problema. Às vezes a gente está evangelizando pessoas como se a gente tivesse uma tarefa para cumprir, uma missão para realizar, e esses desgraçados, esses incrédulos não acreditam, não aceitam o evangelho que a gente está pregando, os que aceitam não firma,
Então, como é que eu vou apresentar um relatório para Deus? Não, amados. Nós não vamos apresentar um relatório para Deus. Nós vamos apresentar pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus, presta atenção, Jesus volta para o Pai e diz assim: eis-me aqui e aqueles que o Senhor me deu. Quando você está evangelizando alguém, vou fazer uma pergunta para a gente terminar a nossa reflexão de hoje. Quando você está evangelizando alguém, compartilhando o evangelho com alguém, você está ganhando alguém com o seu evangelismo, dizer assim: eu ganhei tanto para Jesus. Ou você está cuidando daqueles que Deus te deu. Vou repetir. Você está ganhando pessoas com o seu esforço, com a sua dedicação, você foi lá e ganhou essas pessoas para Jesus. Ou você simplesmente teve os seus olhos abertos e com amor você está cuidando das pessoas que Ele te entregou. Hein? Você acolhe essas pessoas para ensinar, ou você, né, agride essas pessoas para mudar. Nós estamos ficando rude, amados. Nós estamos ficando rude. A gente não está percebendo. A gente não está percebendo. Mas a gente está tão carregado de direito, a gente está tão dedicado a fazer o serviço bem feito, que nós estamos ficando rude com aquilo que de fato é a nossa missão. Olha que forma gentil, bendita, que Paulo está tratando com essas pessoas. Ele está num... Eu fico pensando assim, às vezes a gente entra na casa de uma pessoa que quer tacar fogo em tudo. Se pudesse acender um fogo lá e sai queimando tudo da vida da pessoa. Em vez de ajudá-la a conhecer melhor aquilo que muitas vezes ela adquiriu, mesmo equivocada, na sua sinceridade. O que quer dizer que a gente sabe que não é verdade, mas na vida dela não é mentira. Então Paulo está dizendo: olha, entenda a idolatria de vocês, vocês são idólatras. Então eu vou pegar uma coisa aqui que não é mentira e vou ajudar vocês a conhecer a verdade a respeito disso. Amém? Bondade. Muita bondade. Deus é bom, amados. Ele lidou conosco com bondade. E nós devemos lidar com as pessoas com bondade. Não é com complacência. Não é com complacência. Não é... Paulo não foi lá, ele não foi fazer média com os atenienses. Mas ele foi bondoso com os gentios. Amém. Ele não foi tomado de um fogo de zelo consumidor. Amém? Ele falou de juízo, ele falou de tudo, mas com bondade, a partir daquelas pessoas. Movido de profundo respeito por elas. A igreja cristã evangélica no Brasil, sem perceber, está perdendo o respeito pelas pessoas em função das suas posições. E não é que essas pessoas estão corretas.
Tem muita gente no Brasil dominada de idolatria. Com certeza, como era Atenas. Mas não vai ser na pancada, na violência, na truculência, no desrespeito, na grosseria, de forma baixa, às vezes irônica, sarcástica. Tem havido muito sarcasmo. Muito sarcasmo. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não é fogo consumidor, nem poder dominador. Sabe o que vai atrás de nós todos os dias da nossa vida? Bondade e misericórdia. As pessoas estão precisando de bondade e misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Amém. Nós não estamos aqui para corrigir erros. Nós estamos aqui para orientar as vidas e os processos. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A paz de Cristo seja sobre todos. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.